Oi, oi, seja bem-vindo ao 7º episódio do Pod Pós-Uno. Eu sou a jornalista Vanessa Hubner e o foco do nosso papo hoje é a área jurídica, em especial a de ciências criminais e como ela interfere nas nossas vidas, por que é importante ela existir. O Pod Pós-Uno é mais um canal que a UNO Chapecó está utilizando para difundir o conhecimento das mais diversas áreas do saber, debater assuntos que impactam diretamente as nossas vidas, interagir com especialistas e falar, claro, dos cursos novos, dos cursos ofertados de pós-graduação da UNO Chapecó e que são top trend do mercado, tendência no mercado. Para esse bate-papo, nós convidamos o professor Cássio Marocco, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, pós-graduado em Ciências Criminais, professor titular de Direito Processual Penal do curso de Direito da UNO, advogado criminalista há 22 anos, sócio da Burtetti e Marocco Advogados. Professor Cássio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e pela presença hoje aqui no 7º episódio do Pod Pós-Uno. Olá, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Também nosso convidado hoje, professor Glaucio Vandré Vicentim, mestre em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá, especialista em Direito Penal Processual Penal, Aprendizagem Ativa e Inovação Acadêmica pela UNO Chapecó, foi coordenador do curso de Direito e 3 vezes diretor da área de Ciências Humanas e Jurídicas da UNO. Atualmente é professor e diretor de Gestão de Recursos da UNO Chapecó. Experiência na gestão universitária e na área do direito, com ênfase em Direito Penal e Processual Penal. Professor Glaucio, muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, Vanessa. Obrigado pela oportunidade. Também conosco, nosso convidado hoje, o professor Saulo Cerutti, doutorando em Ciências Ambientais, mestre em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais, especialista em Direito Público e graduado em Direito pela UNO. Atualmente é professor titular na UNO Chapecó e coordenador do Núcleo de Iniciação à Pesquisa. É membro do Conselho da Comunidade de Chapecó e do Grupo de Pesquisa Cidadania e Direitos Humanos. Desenvolve pesquisas no campo da sociologia criminal, com ênfase no controle social e educação, teorias de Estado e ações afirmativas em políticas públicas. Professor Saulo, obrigada pela presença. Olá, é um prazer dividir esse momento com vocês. Professores, então, para a gente iniciar, de início, rapidamente, do nosso papo hoje, é importante nós entendermos de fato, a finalidade, o conceito da ciência jurídica que nós vamos debater aqui hoje, para que quem está nos acompanhando hoje, independentemente do conhecimento da área do direito, das ciências criminais, possa compreender as vivências que a gente vai abordar aqui. Então, o que é o direito material? E o direito processual penal, o aspecto conceitual, o que os diferencia e, na prática, de que forma eles conversam? Eu acho importante, num primeiro momento, a gente fazer algumas correções conceituais, desmistificando alguns pontos. Muito se traz que o direito penal é aquele que lida com bandido, que o advogado criminalista é aquele advogado porta de cadeia. Mas nós temos que entender que todo esse processo de violência, processo de criminalização, ele é um processo inerente à sociedade. Nós vivemos em sociedade, nós estamos dispostos ou nós encontramos violências a cada momento. Então, quando a gente pensa em processos de criminalização, e aí a gente fala o direito material como alguns conceitos básicos, por exemplo, a definição de alguns crimes ou a definição de como eu faço um cálculo de pena. Por exemplo, o homicídio, quando simples, ele me traz uma pena de 6 a 20 anos. Quando eu qualifico esse homicídio, por exemplo, por um motivo fútil, por um motivo torpe, ele já me leva para uma pena de 12 a 30 anos. Essas definições, elas estão no direito material. A matéria, no caso, é o crime. Exatamente. E essa matéria, que é esse crime, ele é criado a partir de um movimento social. Por exemplo, como que eu posso trazer essa informação? Nós temos uma preocupação muito grande com drogadição na nossa sociedade. Então, o nosso poder legislativo, através de uma política criminal, define alguns elementos que deverão ser criminalizados, por exemplo, o tráfico de drogas. E estipula uma pena limite mínima e máxima para esse crime, para que essa pena e essa criminalização sirva de contramotivação ao crime.
Por isso que é importante essas definições criminais. Só que para que nós consigamos punir alguém por um fato praticado, aí a gente precisa de algumas regras do jogo. E essas regras do jogo são o processo penal. Então, o processo penal é o instrumento pelo qual eu levo uma definição criminal até a aplicação de uma pena. Mas muito se fala nas últimas décadas, nos últimos anos principalmente, que o direito penal é muito confuso. E nós, como professores de direito penal e de processo penal, a gente encontra isso todo dia. A cada momento sai uma decisão nova do STJ, do STF, dos nossos tribunais superiores, dos próprios tribunais e dos juízes de primeiro grau. E efetivamente está muito confuso trabalhar com essas áreas. Mas nós vemos isso com um bom lado, como um bom caminho, essa confusão. Porque o direito penal, ele talvez dentro dos ramos do direito, a mais social das ciências. Porque nós estamos lidando diretamente com as pessoas e com os conflitos que existem entre as pessoas. Com as vidas, né? Com as relações delas, do dia a dia, né? Exatamente. Nós podemos pegar alguns casos para entender esses mecanismos de controle social. O caso do julgamento da Boate Kiss, em que nós temos toda uma comoção social que se constrói a partir de um caso, e um processo de criminalização que nós temos um júri que foram alguns dias e que foi um júri televisionado, um júri para a população assistir. Então, nós temos que ter um cuidado quando a gente fala de direito penal, de processo penal, para não transformar isso num circo. Ou seja, é uma coisa muito séria, nós estamos falando com o destino da vida de algumas pessoas. É claro, ninguém está falando que o que aconteceu não foi um fato grave. A exemplo da Boate Kiss, que foram as 200 e tantas mortes. Mas as pessoas que foram criminalizadas, nós tivemos penas muito altas. Que isso vai fazer com que essas pessoas fiquem segregadas. Isso tem uma consequência para a vida dessas pessoas, para a vida da família dessas pessoas. Por isso que essas definições, esses conceitos do direito penal, eles têm que estar muito claros na mão, na cabeça e no discurso dos operadores e de quem pensa o direito, para a gente não transformar isso simplesmente num circo e num espetáculo. E aí, quando a gente foca no espetáculo, a gente esquece das pessoas que estão por trás. Claro que pacificação social e justiça, obviamente, sempre são os objetivos, né? Mas nem sempre são alcançados. Por quê? O que interfere? Olá, professor Cássio. Olá, professor Saulo. Prazer estar dividindo esse momento com vocês. Falar em pacificação social, em direito que tem relação com a sociedade, tem a ver com uma conquista histórica da própria sociedade, que é uma conquista de direitos fundamentais e de Constituição. Esse é um processo relativamente novo na nossa história, remonta aí a 1789, que é o período da Revolução Francesa, onde aqueles lemas da igualdade, fraternidade e liberdade são os 3 principais lemas protetores do direito liberal, ou de uma sociedade que fez um pacto e tornou isso escrito num documento chamado Constituição Federal e que passa a não mais obedecer os ditames de um monarca, muitas vezes autoritários, e faz um pacto de civilidade no sentido de obedecer um documento escrito que traz garantias para essa sociedade e faz com que nós tenhamos liberdade de ir e vir, de comportamento. Então, nessa evolução dos modelos de estados, nós já tivemos esse modelo liberal, tivemos um modelo social de estado e atualmente nós estamos no modelo de Estado Democrático de Direito, que é o que reproduz a nossa Constituição Federal de 1988. Essa Constituição, ela traz um rol de garantias fundamentais, especialmente no artigo 5º, que são cláusulas pétreas que você não modifica, nem com emenda constitucional você modifica. São direitos fundamentais que estão colocados no Pacto Constituinte. Quando se cria a Constituição, esses direitos são colocados, e para que eles sejam retirados desse documento só com nova Constituinte. É só se tem um movimento social muito grande com nova Constituinte. O que tudo isso tem a ver com o que o professor Saulo falou?
A Constituição, ela cumpre uma função hierárquica para todos os ramos do direito, inclusive do direito material e do direito processual penal. Esses direitos fundamentais que preservam lá, alguns exemplos eu vou dar aqui: a humanidade no tratamento, a presunção de inocência, devido processo legal, são todos princípios que orientam esta temática do direito material e do direito processual penal. E são direitos fundamentais que precisam ser observados como condição de evolução civilizatória. Então, muitas vezes a gente escuta na mídia ou a crítica que vem, porque agora essa Constituição ela vem para proteger o bandido, proteger quem age errado na sociedade, é muito direito para quem comete crime, e quando na verdade falta a compreensão desse contexto que a Constituição é uma conquista civilizatória, é uma conquista de vários momentos sociais e que ela visa justamente preservar quem tem a liberdade assegurada, então quem age correto na sociedade e não quem age errado. Então, para aquele que cometeu a conduta desviante, que transgrediu as regras lá do direito material, obviamente tem o poder punitivo do Estado a ser colocado em desfavor dele, dentro de alguns ditames também combinados nesse documento escrito chamado Constituição, que orienta o poder punitivo. Quando falamos em processo penal, nós estamos falando de apuração de caso penal. E aí eu faço o link com a sua pergunta, Vanessa, porque quando tu fala em justiça social, que justiça nós queremos? Queremos aquela pactuada lá desde os primórdios da Revolução Francesa, e queremos também a obediência à nossa Carta Máxima, que é a Constituição de 88. Então, qual é a justiça para o processo penal? É a justiça de apuração do caso penal, segundo um sistema acusatório que tem regras do jogo democrático, e aí eu tenho a figura de um juiz que faz julgamento com imparcialidade, que tem que ser imparcial. Nós temos a figura acusatória hoje, que é quem detém esse monopólio é o Ministério Público, em sua maior parte, com exceção das ações privadas, que aí o monopólio é privado, mas o Ministério Público é o representante acusatório oficial, previsto em Constituição, e a parte da defesa, promovida pela advocacia privada e também pelas defensorias públicas. Esse triângulo processual assegura, pelo menos no aspecto formal, que a gente sabe que também muitos problemas na prática existem de aplicação da justiça, né? Mas assegura que a pessoa, quando eventualmente cometer um crime, ou principalmente quando for acusada e não for ela o autor do crime, ela tenha um direito de defesa assegurado com julgamento de uma apuração imparcial, que não seja injusta, portanto, né? Então, a lógica do sistema está organizada para proteger aquele que eventualmente está acusado no processo, mas também ela exerce uma função de proteger toda a sociedade. E aí também nós podemos falar que a Constituição ela tem uma função contra-majoritária, porque, como eu falei, em 1988 nós elencamos os direitos fundamentais que nós vamos seguir, beleza? Então é o pacto social, é dessa forma que nós que temos que seguir. Se maiorias eventuais quiserem contrapor esses direitos, isso não é possível. Então, pena de morte, tem lá uma exceção na Constituição, mas hoje, se o nosso Congresso quiser aprovar uma pena de morte, ele não pode. Por quê? Porque nós temos pactuado em 1988, enquanto cláusula pétrea, que pena de morte não será admitido nesse estágio da sociedade, nessa evolução civilizatória, não será permitido. Mas a população clama por isso. 90% das pesquisas compreende que o sujeito que foi pego em flagrante tem que ser amarrado em poste, em público, ser sujeito a punição imediata, sem apuração de caso penal, né? Então, às vezes se levantam essas bandeiras, né? E isso não é possível, porque a Constituição é que faz a função dessa contra-majoritária, ou contra essa maioria eventual.
Então, como que se muda um processo como esse? Se muda a partir do momento de uma nova Constituinte. Isso vai dando estabilidade para o sistema e garantia para as nossas liberdades. Então, nesse sentido, a justiça ela vai sendo feita nesse processo. E as atualizações, na verdade, que surgiram agora recentemente dos institutos do processo penal, do próprio direito penal, isso está relacionado? Está bastante relacionado. Nós temos assim um Código de Processo Penal que remonta à década de 40. Nosso Código de Processo Penal é 41, vigência 42. E ele foi criado num momento de regime totalitário aqui no Brasil. E que ele copiou o Código de Rocco italiano, que estava em pleno fascismo. Então, a legislação infraconstitucional que o Saulo colocava aqui, ela é, por si só, na sua origem, ela é autoritária e preconiza um sistema inquisitório. A partir de 1940, nós tivemos algumas reformas nessa legislação, mas não revogação. Nós tivemos uma reforma aí na década de 80, e a principal delas, mais substancial, ela ocorreu em 2008, então, que reformulou procedimento, tribunal do júri, provas, como se apura, como se valida as provas no processo. Então, teve uma alteração bem significativa em 2008. E a mais recente delas, então, nós tivemos em dezembro de 2019, entrou aí em 2020, com vigência em 2020, que é legislações de uma reforma, de uma mini reforma chamada pacote anticrime, que a mídia divulgou muito aí, o pacote anticrime, né? Com algumas inovações, umas boas, outras nem tantos, né? Algumas no sentido da Constituição Federal de 88, então, porque veja só, o Código é de 1940, a Constituição é de 1988. Então, será que esse Código foi recepcionado ou não pela Constituição? Em muitos pontos, não. Então, por isso que é difícil para o operador do direito fazer essa compreensão do que está valendo e do que não está valendo. Porque sempre a Constituição ela vale mais do que a legislação infraconstitucional, no caso o Código, né? Então, essa releitura das regras infraconstitucionais tem que ser feita a partir da Constituição. O que se alterou nesse processo que foi na década de 80, em 2008 e também agora em dezembro de 2019, que foram, só estou citando as mais significativas, né? Que são alterações que, na sua grande maioria, vêm ao encontro da constitucionalização da legislação infraconstitucional e de uma leitura mais democrática que traz a perspectiva de um sistema acusatório. Só para dar um exemplo, por exemplo, artigo 3º-A do Código de Processo Penal, ele foi alterado numa perspectiva de dizer que o nosso processo penal segue o sistema acusatório e o juiz não tem liberdade de provas, tem que ser requerido pelo Ministério Público. Não existia um artigo que declarava isso. No entanto, nós tínhamos uma Constituição que em 1988 já trouxe essa perspectiva. Mas a prática ainda não tinha essa releitura. Por que não tinha essa releitura? Porque também falta capacitação, compreensão dos profissionais que atuam na área para fazer essa releitura adequada do processo penal. Como é que está tudo isso na prática, professor Cássio? 22 anos de experiência, né, na área criminal. Como é que está tudo isso na prática, essas atualizações? Na pirâmide que o professor Glaucio falava, né, você... na atuação é a defesa, né? Como é que tá tudo isso? Se na teoria nós temos uma confusão razoável, imagina a proporção dessa confusão no nosso mundo prático, né? O direito penal, conversávamos essa semana, eu e o professor Saulo, e o direito processual penal se tornou uma matéria de desafios, né, na docência, por conta das grandes alterações, né, da evolução. Nós falamos aqui numa Constituição, o professor Glaucio estava falando de mais de 30 anos. Os nossos bens, os nossos valores parece que ao tempo se desgastam. O processo constitucional é o contrário. Ele se constrói com o passar do tempo. Nós temos que fortalecer o nosso direito e assim fortalecer a nossa sociedade com o passar do tempo. Quanto mais anos de Constituição, quanto mais anos de solidificação de direitos constitucionais que foram conquistados a partir da evolução da sociedade brasileira, melhor o nosso direito e melhor o nosso Estado e melhor a nossa sociedade. Entretanto,
podemos admitir, né, que há 20 anos atrás, 22 anos de advocacia, há 22 anos atrás, para nós conseguirmos acesso a um aparelho celular, havia muita dificuldade, né? Hoje os nossos filhos com 7, 5, 3 anos já têm o celular à mão. Ou seja, a nossa sociedade se alterou muito. Às vezes a gente nem para pensar o quanto a nossa sociedade se alterou. Crimes diferentes, inclusive quantos os digitais, valores se né, alteraram, surgiram, quantas classes de minoria estão buscando os seus direitos. E com isso, obviamente, o processo de evolução legislativa, o processo de evolução de aplicação de norma, ele também se alterou substancialmente. E é daí que vem a dificuldade. A dificuldade não está na edição de normas, a dificuldade não está só na aplicação de leis, a dificuldade não está só no aprisionamento ou na recuperação daqueles que eventualmente venham a ter cometido crimes durante o decorrer de sua vida. Está na compreensão da sociedade quanto ao direito penal e ao direito processual penal. Essa é a grande dificuldade. Nós, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, se nós sofrermos um atentado à nossa vida, se sofrermos um atentado contra as nossas liberdades sexuais, se sofrermos um atentado quanto ao nosso patrimônio, nós naturalmente, né, vamos exigir do Estado, ou ter o ânimo de exigir do Estado uma repressão, uma punição a esse infrator, aos bens que nós tanto primamos. Isso é natural do ser humano. Não há como se evitar que, se alguém atentar contra a um direito do meu filho, o meu ímpeto será de vingança natural, mas o Estado não pode se render a esse ímpeto individual de vingança, porque o Estado representa a sociedade. E o que nós queremos enquanto sociedade é o aperfeiçoamento das relações sociais. E para que isso tenha que acontecer, para que isso possa acontecer, nós devemos ter um equilíbrio, e esse equilíbrio se dá através do direito penal e do direito processual penal aplicado de uma forma justa, de uma forma igualitária, com o primado de um devido processo legal, com o primado de um contraditório do mando da defesa, de um primado de um sistema carcerário justo, que permita não só a repressão, não só a reprovação da conduta, que seria a mensuração de uma pena para aquele ato errado, mas também pensando na prevenção futura, ou seja, de que o autor de um delito seja processado nos ditames da lei. Se sofrer uma pena por conta de uma condenação, ingresse no sistema para cumprir essa pena, e também, após o cumprimento dessa pena, voltar à sociedade melhor. Isso é transformação social. Isso é transformação social. Por isso que o Estado está aqui envolvido no direito penal e direito processual penal através dos seus 3 poderes. Porque nós dependemos do poder legislativo, que edite leis que cada vez mais, né, atendam esse anseio da sociedade, que é para o melhor. Que depende de um poder judiciário através de todos os operadores, aí, incluindo o Ministério Público, que é do Poder Executivo, mas atua junto ao Judiciário enquanto autor, enquanto polo ativo do sistema acusatório do processo penal, a Defensoria Pública, a advocacia, que vai atuar em prol da defesa daqueles contra quem são movidas as ações penais, e o Judiciário, que deve, então, aí, com imparcialidade, aplicar as normas, e depende também do Poder Executivo lá na ponta, que vai receber esses apenados e aí aplica através da Secretaria de Segurança Pública, através das Secretarias de Cidadania e Justiça, um sistema de cumprimento de pena efetivo. E quando a gente fala efetivo, não significa lá colocar atrás das grades, mas sabendo que aquele ser humano vai sair de trás das grades em um determinado momento, que ele reingresse à sociedade, podendo retornar ao convívio social, sendo uma pessoa melhor do que aquela que entrou antes da punição. E vale dizer, né, professor Cássio, que a função constitucional que eu falava antes, ela tem essa função também de legitimidade punitiva, porque não é só proteção também, e ela tem preconiza a segurança pública e delega ao Estado que tem essa força para combater criminalidade também, mas dentro das regras do jogo, dentro das regras colocadas. Tem uma passagem do Leviatã, né, que é sempre emblemática aqui, que diz assim: o Estado é como se fosse um Leviatã, né, que é aquele grande monstro, um monstro lá que cria os seus pequenos, que abriga dentro da boca, protege, é aquele Estado que tem toda a função prevista em Constituição, que é de proteção do todo. Mas, às vezes, ele é autoritário, às vezes ele cria os seus filhos, e daí quando esses filhos crescem, ele come os filhos. Então essa passagem é bem emblemática, porque
Porque se o Estado não tiver limite nesse poder punitivo, nessa punição, ele tende a ser autoritário. E ao ser autoritário, essa passagem é importante porque ele diz assim, ao ser autoritário, ele vai contra os cidadãos. Ele faz atrocidades, ele comete ações desumanas, e neste propósito a Constituição freia também a atuação do Estado. Mas ao mesmo tempo permite que ele empregue o uso da força para punir aquele que fez atrocidade contra os seus semelhantes no Estado. Então a Constituição tem essa leitura de apurar corretamente os delitos, os casos penais, e também, depois de condenado, desde que observados as regras da presunção de inocência, o trânsito em julgado, fazer a execução da pena com dignidade dentro da regra do jogo combinado. Então, ao mesmo tempo que é punitivo, também ele é protetor das garantias fundamentais. Nós temos um processo penal democrático, né? E esse processo penal democrático ele está solidificado sobre 3 pilares, né? A liberdade, que é devida a todo cidadão brasileiro, e nós valorizamos muito isso, às vezes sem pensar, né, automaticamente o nosso inconsciente leva a afirmação de que a liberdade é muito importante para nós. Nós sentimos isso enquanto seres humanos. E esse processo penal democrático deve primar por essa liberdade. Deve primar também pela fraternidade, que é justamente essa preservação da dignidade humana de todo e qualquer ser humano, independente do fato de ele ter ou não ter cometido um determinado delito. E essa visão de processo penal democrático enquanto protetor da fraternidade, ela é voltada tanto para o autor do delito quanto para a vítima. E por último, o processo penal igualitário, porque a gente sabe de que o direito efetivo ele só vai ser efetivo a partir do momento que ele for aplicado para todos, independente de credo, cor, poder aquisitivo, da mesma forma. E por isso que nós temos a importância presente no processo penal, né, para o efetivo exercício da cidadania. E se eu puder trazer um complemento a essa discussão que o Prof. Glaucio e o Prof. Cássio trazem, da importância da Constituição e do processo penal como um limitador de atuação do Estado, eu trago um exemplo que foi utilizado no julgamento das bruxas de Salem, e ele era muito importante no início desse fenômeno estatal que nós temos de controle de violência, que seria uma vingança pública, que é a evidência espectral no processo penal. O que significa evidência espectral? Em um momento em que a igreja combatia muito a bruxaria, se eu fosse vítima de bruxaria e eu sonhasse com uma pessoa, isso já seria prova por si só de que aquela pessoa com quem eu estava sonhando seria uma bruxa. E era uma prova suficiente para que essa pessoa fosse queimada. Ou seja, vejam como hoje a discussão existem muitos, o processo é muito demorado, tem muita chance para o bandido, tem muita chance para quem comete o crime. Isso é uma construção que nós estamos fazendo e que está sendo feita nos últimos 100, 200, 300 anos, mas nós temos um reforço muito grande pós-Constituição de que sim, nós precisamos de limites. E nós sempre pensamos que o cometer crimes é uma coisa que não está na nossa órbita, que isso vai acontecer sempre com o outro. Mas hoje no Brasil nós temos mais de 1000 figuras penais, ou seja, mais de 1000 crimes. Por mais tempo que a gente estude direito penal, a gente não vai conseguir conhecer todos os crimes que estão aí. São os vários tipos de violência, né, professor? Exatamente, e algumas coisas são muito pequenas. É claro, nós temos uma criminalização mais grave, que são os crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio. E esses são os que todo mundo conhece. Mas nós temos baixar um filme da internet, isso pode ser pirataria. Pirataria é crime, é um crime contra a propriedade imaterial. Nós temos, se eu arrancar uma flor de um jardim, isso pode ser configurado um crime ambiental. Se eu cortar uma árvore que está incomodando na minha casa, isso pode ser um crime ambiental. Então nós temos pequenas condutas que todos nós estamos propensos a cometer dia após dia. E quando a gente fala em um processo penal justo, um processo penal que respeite esses direitos e essas garantias fundamentais que os professores bem trouxeram antes, nós temos que pensar não só para os nossos amigos, mas também para aqueles que nós não gostamos.
E em épocas de discussão política tão acalorada, isso é muito importante. Se eu prezo por um processo penal justo, e aí nós temos alguns conceitos que, o que é justiça, o que não é justiça, que a discussão aqui poderia se estender longe, nós temos que pensar que esse processo deve ser justo, tanto para mim, se um dia eu for responder por um processo, mas também por aquela pessoa que eu não gosto. Ou seja, eu tenho que respeitar as regras do jogo, não importa para quem seja. Que é a imparcialidade, né? E a gente sabe que existem as interferências socioeconômicas, psicológicas, enfim, várias interferências. Exatamente. Né? E além disso, nós temos alguns elementos culturais, e eu vou trazer dois exemplos bem claros aqui. Não são exemplos do Brasil, mas são exemplos que nós estudamos como paradigma assim, de pesquisa. Em determinados grupos no sul da Itália, isso mais antigamente, se o pai visse alguém abusando de sua filha, não era uma possibilidade, era uma obrigação desse pai matar o abusador. E uma determinada família migrou da Itália para os Estados Unidos e o pai teve a sua filha violentada nos Estados Unidos. E ele matou o violentador, aquele que abusou da sua filha. Nos Estados Unidos ele foi condenado. Mas da onde ele vem, da cultura que ele traz, aquilo era uma obrigação que ele deveria fazer. Um outro exemplo, em algumas culturas orientais, sempre que existe algum tipo de traição, é comum que o resto da família se suicide. Eles falam em um suicídio coletivo, um suicídio familiar a partir de uma traição. E uma senhora migrou para os Estados Unidos também e ela foi vítima de uma traição do seu marido. Ela pegou os seus 2 filhos e eles foram se jogaram, não me lembro se num rio ou no mar, mas enfim, as crianças morreram afogadas e a mulher sobreviveu. E ela foi condenada pelo crime contra os seus filhos. Mas aquilo era uma tradição cultural dela. Agora a gente tem que ter no nosso processo penal e nesse processo penal democrático, constitucional, como compreender determinados limites. Assim como em algumas tribos africanas é comum a mutilação genital feminina, para que já que a sexualidade ela deve ser apenas reprodutiva, e para isso se elimina qualquer possibilidade de prazer da mulher em uma relação a partir da mutilação clitoriana, isso é um elemento cultural, mas não é um elemento cultural que deve ser defendido na nossa sociedade. Então nós temos que criminalizar essas condutas. Mas nós temos que ter um olhar também para saber quem está cometendo essa conduta e o porquê está cometendo. Se essa pessoa está simplesmente praticando um ato da sua cultura, da sua etnia, ou se ela está efetivamente maculando um bem, lesando um direito, como a gente vê, assim, a mídia nos últimos dias ela está polvorosa por causa de delitos sexuais, e a questão do aborto, e pode abortar e não pode abortar. E essa é a importância da gente compreender a ciência jurídica, não só o direito penal, não só o direito, mas como todas as ciências importantes, porque nós temos uma relação da sociedade, nós temos uma relação de saúde pública, a questão do aborto, a questão de quando o aborto é legalizado, quando o aborto não é legalizado, quando ele é autorizado, quando ele é para salvar a vida da mulher, quando ele é para interromper uma gestação pela anencefalia, ou interromper uma gestação que foi fruto de uma violência sexual. Ou seja, nós temos que compreender uma dinâmica muito maior. E o processo penal e o direito penal, eles são a ponta da agulha. E nós temos que compreender também essa ponta da agulha de uma forma muito coesa, assim, com essa complexidade, levando em consideração toda essa complexidade, para tentar dar uma resposta para a sociedade mais justa, que não leve a ideia de que eu posso fazer qualquer coisa, mas também me proteja desses rompantes do Estado, desses rompantes autoritários, em que eu serei punido sem ter uma possibilidade de defesa e de justificação. Nessa complexidade toda, né?
de doutrinas, da legislação, enfim, o que hoje, na teoria, não pode faltar num processo criminal, por exemplo? De forma ampla, né? Na genérica, assim, no contexto. O que não pode faltar num processo criminal hoje, professor Cássio? Bom, primeiro parece que quando o professor Saulo fala em teoria, a gente está distante, né, da nossa realidade, né? Porque parece que os exemplos que ele deu são extraterrestres, né? Eles vêm de uma realidade que a gente não consegue, mas na verdade não, as nossas diferenças culturais são muito grandes. O Brasil é um país continental, então a nossa cultura é absolutamente diferente da cultura do gaúcho dos Pampas, que é diferente da cultura do gaúcho de Bento Gonçalves, que é diferente do paranaense, que é diferente do mato-grossense, que é diferente do cearense, e o nosso direito penal é construído para todos os brasileiros, né? Então a gente acaba percebendo isso quando a gente vai para a prática, porque hoje a região oeste do estado de Santa Catarina é uma região multicultural brasileira. Nós temos motoristas do Ceará, temos motoristas do Amazonas, temos motoristas que vão daqui para a Zona Franca de Manaus e voltam com suas famílias, aqui ficam e não saem mais, paraenses, nós temos alunos que vêm da Paraíba, do Amapá, estudar, não, no Chapecó. Temos as migrações, como você disse, temos as imigrações, venezuelanos, então, assim, está presente essa multiculturalidade. O que não pode faltar para o processo penal e para o direito penal, por primeiro, é o acesso à justiça. Esse é um ponto muito importante. O acesso à justiça de todos os lados. Aquele que se sente vitimizado pela prática da ocorrência de um ilícito penal contra si, contra seu patrimônio, contra a sua família, ele tem que ter acesso. Ele precisa saber o que fazer, aonde fazer e como fazer. Isso é exercício de cidadania, então isso é algo que não pode faltar no processo penal. Em contraponto, nós devemos ter um Estado presente que se permita ter estrutura suficiente para investigar de forma adequada. E nós temos visto nas últimas décadas o início dessas 3 últimas décadas com muita deficiência, o decorrer dessas últimas 3 décadas com muita eficiência. Pela evolução tecnológica nos últimos anos, nós tivemos um melhoramento significativo da aplicação das tecnologias dentro do direito. Isso aprimorou a investigação, aprimorou o processo penal, com a criação do sistema de processo digital, primeiro pelo ESAG, depois pelo EPROC, né? E com isso nós tivemos o aprimoramento da celeridade. Mas esse processo, esse acesso da vítima, né? Esse melhoramento da tecnologia no processo, esse melhoramento da celeridade do processo, de nada vale se nós não tivermos num processo de forma efetiva a implementação dos direitos processuais que o professor Saulo e o professor Glaucio mencionaram, né? Que é a existência de um juiz capacitado, imparcial, neutro no seu julgamento, a existência de uma acusação, a participação de uma acusação fidedigna às provas que foram apresentadas no processo, inicialmente trazidas pela investigação e depois aprimoradas em contraditório judicial, e o efetivo exercício de uma defesa, não só uma defesa para inglês ver, mas uma defesa técnica efetiva que vá fazer garantir os direitos que já estão implementados na Constituição, que foram aprimorados pela nossa legislação, principalmente nas reformas mais recentes, aí citadas algumas pelo professor Glaucio em 2008, 2011, 2019, em termos de processo penal. E aí, ao final, né, da implementação de todos esses direitos, então, as possibilidades recursais aplicadas, que muitas vezes são contestadas, né? A justiça no Brasil ela não é efetiva porque existem muitos recursos. Na verdade, o recurso é a implementação de um contraditório de uma ampla defesa. O prazo recursal dentro do processo penal, ele não ultrapassa o prazo máximo de 15 dias para o recurso extraordinário e o recurso especial. O que são 15 dias num processo que por vezes demora 15 anos? Praticamente nada. Né? Um recurso de apelação no juizado especial é de 10 dias, um recurso de apelação no rito ordinário é de 5 dias. Né? Então, o que são 5, 10, 15 dias do processo? Nada. O processo é moroso por outros fatores, que não pela existência de recursos. Os recursos são a implementação. Se eu te aplico qualquer reprimenda, qualquer sanção, o que você faz? Eu não concordo com isso, eu queria te contestar. Essa é a efetivação prática do direito recursal. Se eu não concordo com aquilo que um juiz disse, né, eu tenho o direito de pedir a revisão. Todos nós sabemos disso, não precisa ser operador do direito para saber que o direito a contraditar uma sentença que foi dada por um juiz na interpretação dele sobre um determinado caso é, inclusive, né,
um direito natural do ser humano. Então, todos esses fatores, né, é que não podem passar despercebidos. Por isso que o direito é tão complexo, por isso que o processo penal é tão complexo. E é mais complexo ainda porque ele trata da aplicação efetiva de um dos direitos mais importantes do nosso ordenamento, que é o direito penal. Porque é a última ratio. Quando você não resolve o teu problema pelo direito administrativo, numa delegacia de polícia, num órgão administrativo, num conselho de classe, você pode ir para o direito civil, você pode ir para o direito comercial, né? Mas quando a infração é tão grave que essas outras áreas do direito não conseguem atender, aí surge o direito penal para punir aquele que desobedeceu às regras do jogo. E como essa punição é tão grave, porque ela vai tirar de você uma das garantias individuais mais importantes da nossa Constituição, que é a liberdade do indivíduo, daquele que é submetido enquanto réu ao processo, a gente tem que seguir todas as regras do jogo, sempre, indiscutivelmente, sempre. E por toda essa complexidade que é importante se debater, se estudar, se especializar, ter a oferta de cursos de pós-graduação como esse agora da UNO Chapecó, que vai atualizar, né, todas essas alterações, essas modificações que a legislação vem sofrendo e recebendo. E nós estamos aí com uma oferta do direito material e processual da UNO, com matrículas abertas, inclusive, que acho que o professor Glaucio pode dar detalhes, né? Sim, exatamente. A UNO Chapecó tem curso de direito há mais de 35 anos, né? É tradicional aí na região. E tem diversos egressos que se formaram em diversos tempos, né? E de tempos em tempos, como falado aqui, a legislação vai alterando, a dinâmica social vai se alterando e as pessoas, os profissionais precisam se atualizar. Nesse sentido, essa especialização em direito material e processo penal, ela nasce numa perspectiva de mais de 15 anos, que eu me lembro assim, que foi a primeira edição dessa pós, uma pós tradicional, uma pós assim, que tinha um viés bastante voltado no início para pesquisa, para ciências criminais, e foi se aprimorando o projeto ao longo do tempo e trazendo essas perspectivas de alteração da legislação, essas perspectivas que o professor Cássio comenta de relação com a prática, e eu compreendo que essa versão atual de oferta do pós, ela é coroada por toda essa experiência desse período de oferta do pós e organizada numa perspectiva que não deixou de se fazer o debate, a proposta ela não deixa de fazer o debate científico, criminológico, mas ela agrega também elementos da prática. E isso é bem importante na organização da proposta acadêmica. Então, o projeto ele é misto, né? Como falado aqui, ele envolve essa parte de direito material e a parte de direito processual e a parte do científico, da pesquisa. E são feitos módulos separados que não necessariamente são executados, ou a proposta de execução do curso não necessariamente é separada. São módulos que se colocam no pós, mas a execução das disciplinas elas se interligam numa perspectiva inteligente de evolução do conhecimento. Então, por exemplo, nós temos lá módulo 1, direito material, módulo 2, direito processual, módulo 3, a parte de pesquisa, de artigo científico. Na execução, as disciplinas são pensadas para você mesclar a parte inicial do direito material, a compreensão do direito penal, do direito material, e também a parte inicial do direito processual penal. Então, a parte de investigação, que é processual penal, ela é executada em concomitância com aquela parte do direito material, da compreensão básica ali do crime, suas relações, do crime, do conceito de crime, questões mais básicas. A partir daí vai avançando na complexidade até se chegar nas atualizações que falávamos antes, nas atualizações relacionadas ao pacote anticrime, que é a maior novidade agora dos últimos tempos, e também uma proposta que relaciona esses conteúdos verificados ou estudados no decorrer do curso com uma proposta de prática. Então nós temos componentes que relacionam a prática, então componentes que
que revisitam o peticionamento, componentes que de visita ao sistema carcerário, de que faça essa relação do que em teoria foi visto em aula com a parte prática. Então tem atividades que compõem isso, que faz toda essa relação entre direito material, direito processual, pesquisa e também a relação prática na execução do curso lá na ponta. Perfeito, reforçando então, o formato é presencial, importante a gente esclarecer, questão do corpo docente também, corpo docente extremamente capacitado, bem escolhido, com muitos profissionais do mercado, professores de fora, inclusive, eu acho que os professores da casa estão aqui na mesa, né, professor Cássio? Isso, na formação de pós, né, a ideia sempre foi essa, de trazer uma mescla, né, de professores, até porque o conhecimento ele não deriva do Cássio, do Glaucio, do Saulo, né, ele vai ser resultado da soma, né, do somatório de muitos outros profissionais que vão agregar. Então, por exemplo, nós vamos ter ali aulas sobre investigação policial, né? Quem na ponta realiza a investigação policial? O delegado de polícia, né? Delegado da DIC, né? Profissionais que efetivamente na prática exercem. Nós temos promotores de justiça, membros do GAECO, né? Tanto aqui de Chapecó como de Joinville, por exemplo, na pessoa do Dr. Assis Marcel Kretzer, que é o coordenador do GAECO de apuração de crimes contra a ordem tributária, né? Que a gente pensa em mais crimes praticados só por o bandido tradicional, vamos dizer, o ladrão de carteira, né? Mas não, né? Nós temos uma questão criminal muito relacionada ao mundo empresarial, né? Que é a questão relativa aos crimes contra a ordem tributária. Então, esses membros do Ministério Público muito colaboram, né, para o aprimoramento dos alunos do curso de pós por conta de trazerem esses conhecimentos específicos, assim como os professores da casa trazem tanto a teoria quanto a prática. Esses profissionais fora da UNO Chapecó também trabalham em sentido semelhante, de aprimorar a teoria e a prática concomitantemente. Eu também me lembro de uma situação bem importante, o professor Saulo mencionou agora há pouco, que é a visitação ao sistema carcerário. Como um profissional da área do direito criminal, né, processo penal, direito penal, vai evoluir sem conhecer o cenário. Então nós temos agentes do DEAP, que são professores, inclusive alguns egressos do próprio curso da UNO Chapecó de graduação, hoje retornam como docentes e permitem então que a gente tenha acesso, através de uma autorização do DEAP, que é o Departamento de Assuntos Prisionais da Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado de Santa Catarina. Então nós temos autorização para isso, até porque o curso de graduação tem, dentro da Penitenciária Agrícola de Chapecó, uma sala de estágio definitiva, onde os alunos da graduação estão lá semanalmente fazendo práticas de atendimento de detentos. Então, em razão disso, o curso de pós evolui um pouco mais e conhece todo o sistema prisional, que Chapecó tem um complexo prisional muito grande, né? Nós temos o presídio, nós temos a penitenciária agrícola, o presídio feminino, a penitenciária industrial. Então, os alunos de pós vão lá mesmo, né? Eu, inclusive, os acompanho aos sábados para fazer essa visitação, o entendimento do sistema como um todo, e aí quem conhece o sistema vai conhecer os prós e os contras, aí o que a gente precisa aperfeiçoar e o que a gente já aperfeiçoou nos últimos anos. E é um curso destinado a profissionais do direito, mas também de outras áreas que atuam nas ciências criminais, né? Exatamente. Como psicólogos, por exemplo, exatamente, assistentes sociais. Ele é um curso que ele pretende fazer essa mescla da parte teórica com a parte prática, porque nós temos uma confusão, né, dentro das ciências jurídicas e principalmente dentro das ciências penais, em que a teoria está muito avançada. As discussões de gabinete estão muito avançadas, mas quando a gente se depara com a prática, a gente não consegue encontrar isso. Então, o grande pulo do gato dessa pós é fazer essa interlocução entre o que se pesquisa e como se atua. E isso é importante, como você bem disse, não só para os profissionais da área do direito, mas para todos aqueles que de alguma forma ou outra estão participando desse processo de combate à violência, de gestão de violências, de criminalização, assistentes sociais, psicólogos, professores ou pensadores sociais, cientistas sociais. A gama de possibilidades aqui é enorme, é gigantesca. Muito obrigada, professor Cássio, professor Saulo, professor Glauber.
por essa aula de direito, né, da área de ciências criminais aqui hoje, que nos permite fazer uma leitura crítica, né, e contribuir também para a transformação social, para a pacificação social. Muito obrigada pela participação de vocês hoje nesse que é o 7º episódio do Pod Pós-Uno. Obrigado também. Nós agradecemos. Muito obrigado, o prazer foi nosso. E você que nos acompanhou, muito obrigada por estar com a gente. Se gostou do nosso conteúdo, a gente espera muito que sim. Compartilha, interaja, né? Nos siga aí em todas as redes sociais da pós-graduação da UNO Chapecó para conhecer os cursos ofertados, cursos top trend aí do mercado, e faça a sua inscrição no Spotify, ali no nosso Pod Pós-Uno, para não perder os próximos episódios. Muito obrigada mais uma vez por ter nos acompanhado e até a próxima edição, o próximo episódio. Tchau, tchau.